Agora 16 minutos, faltando para as 11 horas da manhã, 26,4 é a temperatura. Entrevista de hoje, entrevista de todas as sextas, com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calma. A gente estava falando aqui nos bastidores, tem bastante assunto aí na pauta, né, prefeito? Bom dia. Tudo bom, Rita? Tudo bom, Jussi? Bom dia, Eu acho que tudo não falei bem? com a Jussi aqui ainda Eu acho nesse que não, horário. né? Não, Acho que não. nesse horário não. Bom dia, Ricardo. Você está nos escutando, Bom dia, Ricardo né? Sander, que está nos acompanhando. Deve estar. Deve estar. Se ele não está acompanhando, ele vai acompanhar, vai dar uma olhadinha depois, né? Acho que sim, né? Mas ele está descansando, que bom, né? Tem que aproveitar mesmo. Prefeito, então são vários assuntos. Eu acho que a gente começa falando sobre as rótulas, né? Okay. Que é algo que vai movimentar ali a cidade, né? Vai mudar um pouco, talvez, as rotinas das pessoas, então, para ficarem atentos, né? Essa licitação ela foi concluída em meados de novembro do ano passado. E a gente, então, pediu para que a empresa ela guardasse o final do ano, o final da escola, final do ano, as festividades, para que iniciasse. E agora está previsto para a semana que vem, se as pessoas passarem tanto ali pelas câmaras mortuárias, depois da ponte onde eram os bombeiros, mais adiante lá nas proximidades do Dirsman, já vão ver que está piqueteado já aonde vai acontecer a obra. E então, na semana que vem, inicia efetivamente e tomara que se consiga dar essa celeridade para que quando retorne a vida normal da cidade, o período mais traumático já tenha passado. E o objetivo é que a gente, com estas obras, acelere o fluxo, tire as sinaleiras e faça com que a mobilidade da Benjamin ela seja melhorada. Fazendo então, principalmente nos horários de pico, que o fluxo na Benjamin seja mais constante. Elas são obras, são obras importantes justamente para esse fluxo, né, prefeito? Sim, e além disso, tem ainda na Câmara o projeto de lei que trata da transferência do direito de construir, que visa justamente fazer o alargamento da Benjamin. Então, os proprietários eles podem vender essa metragem de alargamento para a iniciativa privada e a iniciativa privada aplicar em outros locais do município. E aí a gente, de novo, facilita a mobilidade entre os bairros Florestal e Montanha. E sobre Florestal e Montanha, de novo, a gente vem tratando desta pauta dos últimos dias do ano. Estamos na etapa de elaboração do projeto, com essa ligação que agora se pretende fazer da Avenida dos 15, transpondo a RS 130 e aí abrindo uma nova via que ela vai ali na Armando Weisheimer, que é a via que junta depois no Clube dos 15, no bairro Montanha. Então uma outra via alternativa que vai facilitar bastante esse fluxo entre Florestal e Montanha. Toda uma volta que não se precisaria mais fazer. Uma rota, né? que não existia e que, a partir de agora, ela começa a ser construída. Ainda sobre as rótulas, eu sei que a Jus também tem uma pergunta, mas só para deixar bem explicadinho para os ouvintes, na Benjamin, então, essas 4 rótulas no cruzamento da rua Valdemar Eli, em frente à rodoviária, e as câmaras mortuárias do bairro Florestal. No local existem 3 sinaleiras que serão realocadas para outro ponto da cidade, que vai fazer uma reorganização do trânsito. Esse é um dos pontos ali onde vai ter a rota. O objetivo é tirar a sinaleira justamente porque a sinaleira tem isso. A sinaleira ela não acompanha se por acaso tem um carro parado em outro sentido e nenhum no sentido onde o sinal está vermelho, os veículos acabam parando. Com a rótula, todo mundo tem a possibilidade de ingressar e fazer as manobras ao mesmo tempo. Certo. Não, eu ia justamente perguntar, que já então saiu a licitação, qual o período que, tipo, do início da obra até a conclusão, mais ou menos, Na licitação está além da construção das rótulas, o alargamento da Benjamin naquelas áreas que já são propriedade do município. Então, o período total da obra são 6 meses. 6 meses. Mas a etapa que mais interfere na vida das pessoas é a construção das rótulas. Então, se iniciam pelas rótulas para que a expectativa é que quando a vida da cidade volte ao normal já esteja tudo fluindo bem. O prefeito comentava aqui também nos bastidores que está vindo de uma reunião a respeito do reajuste dos servidores. Alguma novidade? A gente teve reunião agora com os sindicatos porque nós mudamos a database do reajuste dos servidores, que sempre era
em março, nós passamos para janeiro para fazer relação com a majoração do salário mínimo, que tem reflexo em algumas categorias, principalmente agentes comunitários de saúde, e também no piso do magistério, que também acaba sendo divulgado sempre no final do ano. Então a gente apresentou a proposta para os sindicatos. Os servidores municipais eles terão um reajuste de 5% a partir então do mês de janeiro. Já agora, neste mês de janeiro, já se incorpora ao salário mínimo, ao salário de cada um dos servidores, e tratamos também da majoração do Vale Alimentação. O Vale ele é pago a partir de março, ele não teve alteração, então o Vale ele vai passar de 300 para 400 reais a partir de março. E apresentado para o sindicato, agora a gente convoca uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. Então, esse pedido de convocação ele acontece hoje, e na semana que vem, ou na segunda ou na terça-feira, os vereadores estarão reunidos então para apreciar esse projeto de lei de reajuste dos servidores e do Vale Alimentação. Em relação às MEIs também, né, prefeito, hoje encerra então o prazo para o cadastramento. Para o cadastramento, esse é um recurso que o Estado do Rio Grande do Sul ele captou via Pix para fazer frente a as tragédias das enchentes. E o Estado definiu então que a distribuição destes recursos seriam de até R$ 2.500 para os autônomos, para as MEIs, enfim, para as pessoas que foram atingidas. E para ter direito ao recebimento desse valor é importante estar lá no Labilá, lá na Silva Jardim, ao lado da Spritz, lá naquele equipamento do município de Lajeado, fazendo o cadastramento. Esse cadastramento depois ele passa por validação, e uma vez validado, a pessoa se credencia estar recebendo esse recurso que vem do Estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura participa como facilitadora para que as pessoas possam fazer o cadastro e possam estar se habilitando a receber o recurso. A Gabriela Rautriva, inclusive, vai fazer uma reportagem hoje no Troca de Ideias, detalhando, e porque ainda dá tempo, até às 2h de hoje, né, para fazer esse cadastro. Esse processo iniciou na segunda e foi um volume interessante de pessoas que procurou fazer o cadastro, e encerra hoje às 14 horas. Então, quem ainda não fez, ainda tem essa oportunidade de estar se habilitando. Sempre é uma boa grana, né? Ainda mais início de ano com tanta conta para pagar. Com certeza, né? É verdade. A gente sabe que foram bastante pessoas atingidas, né, prefeito? Pessoas que perderam praticamente tudo, tanto o prédio em si, né? A gente sabe que R$ 2.500, às vezes as pessoas pensam, mas é pouco. Para quem perdeu tudo, sim, é muita coisa. É uma ajuda, uma ótima ajuda já, né? Os 2.500, ele, por exemplo, ele é suficiente para a compra do fogão, da geladeira, exatamente, da mesa, dos talheres, enfim. E essa semana também a gente deu mais um passo importante na definição dos lotes. As áreas estão definidas para a construção daquelas 300 casas que Lajeado se habilitou. Mas agora nós estamos dividindo as áreas em lotes. Serão necessários 300 lotes, então, de 125 metros quadrados cada um. Já estão desenhados em torno de 200 lotes. E aí na próxima semana a gente faz uma nova reunião para tentar fechar nas áreas que foram definidas à disposição de 300 lotes que vão passar a receber as casas. Está em andamento também a licitação para credenciamento da empresa que vai fazer a construção das casas. Então o processo de Lajeado para a construção das casas ele tem seguido um ritmo bem interessante. Nós devemos estar discutindo logo adiante, ainda nesse mês de janeiro, quais serão os critérios para a destinação destas casas. Quem serão as famílias que foram atingidas, que perderam tudo, enfim, que terão direito a se habilitar para estar recebendo estas casas. Então, um processo que ele é degrau por degrau, mas sim, a gente tem conseguido fazer esses avanços importantes. Já que a gente está falando sobre esse assunto, o aluguel social funcionando. Sim, ele segue funcionando. A lei que a gente aprovou foi naquele momento de muita angústia, ela estabeleceu 6 meses do prazo do aluguel social. Mas há um consenso também. Depois de que foi feita a lei, a gente avançou nestes processos, e o processo que a gente achou que seria mais rápido, ele tem os seus trâmites,
ele não vai ser suficiente para ser concluído em 6 meses. Então, o município vai encaminhar o pedido para a Câmara de Vereadores para prorrogação do aluguel social. Como a Câmara está de recesso, esse projeto ainda não foi, mas é uma das matérias que a gente tem convencimento de que é uma proposta necessária para que se possa seguir com a construção das casas, dar uma tranquilidade para as famílias também, e depois, então, as famílias do aluguel elas podem migrar para as casas que estarão concluídas. Uma demanda que sempre chega aqui para a gente também em relação a roçadas, né, a limpeza das ruas, está em andamento também. A gente teve, por um período, principalmente nos períodos de cheias, e desde o ano passado a gente ficou sem a capina mecanizada, que é aqueles tratores que fazem a limpeza das ruas, a roçada das ruas. Na rua, não nos terrenos. Exato. Isso é outro tema. Uhum. Então, esse serviço ele voltou no início desse ano. O pessoal iniciou pelo alto do parque e são 3 tratores que estão habilitados a fazer toda a limpeza em toda a cidade. Então, acreditamos que num espaço, nos próximos meses, as ruas que estavam sofrendo com o crescimento da vegetação, do índice do capim, ela também volte à sua normalidade. Uhum. Antes da gente entrar só no assunto das perguntas, né, tem bastante pergunta de ouvinte chegando. Inclusive a respeito desse assunto. A gente também gostaria de falar a respeito da reforma da prefeitura e o aniversário de Lajeado que está chegando, né, 26 de janeiro. A licitação para a reforma da prefeitura ela está prevista para a próxima segunda-feira. A maioria das secretarias que ocupava o centro administrativo ela já não está mais no centro administrativo, está no imóvel da frente da prefeitura, ali na Júlio de Castilhos. Então, o centro administrativo ele foi concluído em 1983, se não me falha a memória. Então, já são 40 anos do centro administrativo sem ter passado por nenhuma reforma e com toda a revolução tecnológica que aconteceu em todo esse período. Então, é muito importante que a gente faça essa reforma para que se restabeleça a rede de internet, de energia, a redistribuição dos espaços físicos. Imagina Lajeado 40 anos atrás como eram as necessidades e as demandas. E então estamos muito entusiasmados para que isso aconteça, para que a licitação aconteça e a obra possa iniciar e possa ser concluída também esse ano e a gente possa estar redistribuindo toda a qualidade do serviço para a população. Alguma programação especial para o aniversário, que é no dia 26? No dia 26, as programações elas vão acontecer lá no Beira-Rio, lá no Parque Ney Santos Arruda. Então, hoje também está previsto, as enchentes afetaram bastante o chafariz, que é sempre um atrativo para as crianças, para as famílias. A expectativa é de que hoje o chafariz volte a funcionar durante o dia de hoje. Boas notícias. Boas notícias, né? Então, a criançada, fica o convite para o final de semana, eu devo estar por lá também, vou estar por aí no final de semana. De repente a gente toma um banho de chafariz junto lá com a gurizada. Aproveitar que tá calorão, né? Pois é, tomara. Tem perguntas de ouvintes, né, Jussi? Temos bastante perguntas de ouvintes aqui. A gente, até inclusive sobre roçadas, tem uma ouvinte que pergunta, não tem o nome dela aqui, mas ela pergunta, pedir para o prefeito, quando começam as roçadas de terreno, se já posso abrir protocolo? Ela pergunta. A roçada de terreno ela é responsabilidade do proprietário do terreno. Então, para o município fazer essa roçada é sempre um processo mais burocrático, porque precisa notificar o proprietário. Aí, se o proprietário não faz, o município faz. Depois de fazer, cobra. Enfim, a melhor alternativa é a pessoa mesma, a proprietária do terreno, dar jeito e fazer a sua roçada. Esse é o melhor caminho. Uhum. A ouvinte também pergunta aqui se haveria como colocar uma lei, criar uma lei de não transitar bicicletas em calçadas, que ela diz que vê bastante essa situação. Via de regra, eu acho que isso inclusive está estabelecido no Código de Trânsito. Algo que não poderia, né? Mas acho que era só mais meio que para uma colocação. Ela deve ter percebido algum tipo de situação aí. Tem outro ouvinte aqui que ele pergunta a respeito do desafogamento da Benjamin, próximo ao antigo PS. A tranqueira naquelas imediações, são muitos quebra-molas, que vai ser difícil desafogar o trânsito naquelas imediações. Ele faz esse comentário. O PS eu não localizei em qual altura da Benjamin? Na altura da Benjamin. Eu acho que é um pouquinho acima onde eram os bombeiros ali, eu acho, né? Ah, sim. Ali
a Secretaria de Obras ali, aquele cruzamento, ele é de muito fluxo. E a gente tem a previsão de que com a construção das rótulas, inclusive, o fluxo ele melhore muito, porque o projeto ideal seria proibir as conversões à esquerda. Esse é o projeto ideal. Porque a projeção à esquerda, a pessoa tem que parar, tranca a fila e tem que aguardar quem vem no sentido contrário para poder a oportunidade para dobrar. Sim. A partir do momento que a gente tem rotatórias, as pessoas elas trafegam um pouco mais, alguns metros a mais, mas faz tranquilamente o retorno e vira só à direita. Essa simples modificação, ela dá um resultado muito interessante no fluxo, na mobilidade da cidade. Vamos ver se a gente consegue implementar também na Benjamin. Perfeito. A ouvinte Tereza, do bairro Montanha, pergunta a respeito do... Acho que até ela já participou outra vez aqui sobre, ao lado do posto de saúde do Montanha, que haveria lixo, ratos, baratas, enfim, essa situação aí. Vamos passar lá para olhar. O posto da Montanha é um dos postos que tem previsão de reforma e ampliação nesse ano também. Então, estaremos atentos. Mais alguma demanda, prefeito, para o município aí nos próximos dias? Seguem os trabalhos. Pista de skate num ritmo bem interessante. A gente passou lá antes, tá quase concluída. Tem bastante coisa, muita obra na rua, muita coisa acontecendo. E agora a gente tem dado ênfase e enfoque na conclusão dos prédios das escolas. Ontem a gente passou também no prédio da Campestre, ele tá muito bonito, a ampliação da EMF lá da Campestre. A expectativa é de que até fevereiro, dia 19, quando as aulas retornem, a gente possa fazer a entrega desses equipamentos públicos. Acredito que sejam outras 600 vagas que se abrem lá na Campestre, na escola, e assim como outras tantas escolas aí espalhadas pelo município. Tem outras demandas chegando aqui também, perguntas para o prefeito, a gente vai encaminhar para a assessoria, porque também às vezes são casos específicos. Sim. E aí a gente acaba encaminhando direto, né? Prefeito, aproveitar a sua presença aqui também para falar sobre a posse do Conselho do Inter. Agora conselheiro oficialmente. Agora oficial, o pessoal mandou perguntar sobre o Borré, né? Antes a Rita disse assim, onde vai ser o aniversário do município? O prefeito disse, vai ser no Beira-Rio. Eu disse, opa. Já vai ser assim. Já tá assim, já tá assim. Já estamos ficando íntimos. Né? Mas é uma grande experiência, fiquei muito feliz de ter sido eleito, né? E agora a gente entra num período de aprendizado, porque é uma experiência nova. As reuniões acontecem geralmente uma vez por mês, na segunda à noite. Então, que legal a gente está podendo participar e atuar nessa frente, e os colorados estão entusiasmados, né, Júcia? Essa pergunta do Borré foi o Nicolas, na verdade. Ele disse, se eu tivesse, eu ia perguntar pro eu ainda não tenho os atalhos lá, mas vou aprender os atalhos para ter informações e aí a gente troca a figurinha. Aqui também. Prefeito, muito obrigada. Grande bom fim abraço. de semana aí. Bom final de semana a vocês também. Obrigada, tudo de bom. Até mais. 11:02, 27.